Chegando aqui, ó, para mais uma aula. E, professor, que top esse cenário, hein? Agora, ó, prepare-se para o impacto. É isso aí. Galera, chegando aqui, eu, professora Tabita. Professor Jefferson. Para a gente dar aí continuidade a essa nossa aula 2.1, né, professor? Galerinha. Ei, você vai ficar conosco até o fim dessa unidade e das duas próximas unidades. Eu tô ficando doida. Ó, a gente vai dar continuidade então no nosso assunto aqui. A gente vai falar sobre o que mesmo, professor? Olha, galerinha, vamos aqui. Como a gente sempre está falando desde a primeira aula, né? Nossa aula 2.1, mas desde a primeira aula, às vezes você vai ver aqui o professor Jefferson, outras vezes você vai ver a professora Laísa e outras vezes você vai ver a professora Tabita. Intercalando aqui. Meus queridos professores presenciais, então, ó, qualquer dúvida, qualquer pergunta dos nossos estudantes, pode entrar em contato. Estamos os três lá no grupo. E outra coisa mais importante que a gente já falou desde a primeira aula, hoje só é a segunda, hein? E quando vocês estiverem fazendo as atividades com os nossos alunos, tire a foto. Manda para nós lá no grupo, não é isso, Tatá? Manda lá no grupo com o nome. Não esqueça, galera. O nome pode listar a turma, todos os alunos. E claro, professor, o seu nome, o nome da escola, para que a gente possa mandar, durante a nossa interação aqui, um abraço, um beijo para todos vocês, tá bom? É isso então aí. Vamos lá ver o que nós vamos estudar hoje? Vambora, gente. Já pegou seu material? Já tá aí ligadinho? Beleza, então bora começar. Na tela, meu diretor. Essa aula 2.1 nós vamos falar sobre as características, gerais, tá bom? Gerais dos seres vivos. Isso significa o quê? Que nós vamos pincelar, porque cada grupo de ser vivo, né, professor Jefferson, tem uma característica específica da sua espécie, mas nós vamos estar aqui dando um geralzão. Falando dessa diversidade fantástica que nós temos em cada um dos ambientes, dos ecossistemas que nós temos espalhados por esse nosso mundão. E vamos falar também da importância dos níveis de organização dos seres vivos. Em todo lugar do planeta nós precisamos de organização para que a gente tenha a facilidade e o entendimento devido daquilo que nós estamos estudando. Tudo bem? Então vamos para cima. Olha lá, gente. A pergunta aqui que não quer calar. Será que os seres vivos obedecem a algum tipo de organização, professor Jefferson? Por que será que eles deveriam ter essa organização? O que que faz, ou o que que facilita, ou qual é a intenção de essa organização existir? Tabita, vamos lá. Na verdade, assim, os seres vivos nem sabem que eles estão organizados. Somos nós, seres humanos. Mas é para nós, a gente que está estudando eles. Que nós organizamos eles. Mas o nível de organização desses seres vivos, ele ocorre... Para nós aqui. Pra cá, meu diretor. O nível de organização dos seres vivos, pessoal, ela ocorre de forma natural e ela ocorre através do processo de interação entre os exemplares, os indivíduos, os exemplares da mesma espécie e de espécies diferentes. Outra, quando a gente vai falando de organização também dos seres vivos, não é só os seres vivos, os de origem animal e de origem vegetal. Também tem os componentes, então, ainda os micro, né? Ainda tem os componentes abióticos que auxiliam nessa interação. Exatamente. E o interessante aqui, que eu vou pontuar, muitas vezes, esse nível de organização, ela ocorre de forma natural, até quando a gente fala sobre territorialidade, onde eles marcam seus territórios. Não são todos, né? Não são todos, mas também só um exemplo, marcam o território. Outra, o processo adaptativo. Alguns, a gente fala, nossa, mas não é da mesma espécie, mas eles moram, eles vivem em ambientes diferentes. E essa forma de localização, geolocalização desses seres vivos é o que marca esse nível de organização. E o que permite isso, justamente o que você está falando. Por exemplo, a gente sempre gosta de dar esse exemplo. Numa árvore, no tronco de uma árvore, eu tenho uma grande diversidade de animais.
de insetos de espécies diferentes que vão ficar em estratificações diferentes. E por isso que eles conseguem coabitar naquele lugar. Interagir. E interagir. De uma forma Porque direta eles têm- ou indireta. Eles têm hábitos alimentares, períodos reprodutivos, né? A atividade deles é distinta. Uns é mais bem cedinho, outras é na parte da noite. Matutino, vespertino e noturno. A crepuscular. atividade, eles estão com uma atividade É isso que biológica. permite com que essa diversidade aconteça num lugar que parece tão pequenininho, né? Isso, Um espaço verdade. pequeno. Imagina nesse De universo. uma forma né? macro. Então vamos tentar entender como é que... Vamos tentar entender, não, já. Vamos entender. observar como é que ocorre esse processo de Vambora. organização. Olha Na lá, tela. galera. Eu não posso parar para raciocinar. porque eu... Uhum. Eita! Vamos jogar tudinho, né, professor? Joga tudo, Melissa! Joga tudo! Então, olha só, pessoal. Primeiro, nós temos aí uma visão micro para uma visão macro. Exatamente. Átomo, molécula, depois organela. Lembra das aulas, né? Quando a gente estava lá na 7ª série, lá na 6ª série. Eita, professor! Fala, faça uma regressão, faça Sim. uma regressão. Átomo não é uma coisa... Vamos aqui, Tatá. Aqui, meus queridos. O átomo não é uma coisa assim, nossa, eu estou vendo pela primeira vez, né? Sim. Ouvindo pela primeira vez o átomo. Não estou ouvindo Lá a no palavra nono ano, né? molécula. Isso. Então, vamos recapitular. Quando a gente fala sobre processo de organização, lembra? Sempre nós vamos estar falando dos componentes abióticos e os componentes bióticos. Então, a gente tem desde o átomo, da molécula, das organelas, das células, do tecido. E vê uma coisa? Aumenta a tela, meu diretor. Fala. Posso jogar Sim. as imagens? Aí, ó. Olha lá. Isso. Nós temos toda essa organização para que você compreenda esses estratos ou esses níveis, tá bom? Para que a gente tenha um indivíduo. Deixa eu ver que caneta que tá, prof. Tá amarela, que eu deixei amarela, que você gosta da amarela. Ah, mas agora eu vou riscar. Não, deixa eu riscar. Tu quer mesmo na É. vermelha? Desculpa. Ó. Para que a gente chegue aqui, olha como é que a professora tá romântica. Num organismo que somos nós, ou qualquer outro ser vivo, aqui está representado como um ser humano, mas pode pensar aí num vegetal, tá? Nós precisamos entender que ele, inicialmente, ele é formado por essas micropartículas, né? Que são os átomos. Que você já estudou lá no 9º ano, que você tem partículas positivas, negativas, cargas neutras, e eles vão constituir a nossa matéria formando as diferentes moléculas. Essas moléculas importantíssimas, né, professor Jefferson? Para o funcionamento das nossas organelas. Durante aqui o primeiro ano, durante nosso estudo todo dentro das unidades, nós vamos estudar essas organelas e nós vamos falar dos processos metabólicos mais importantes, como a respiração celular, a fotossíntese, fermentação, quimiossíntese, né? A gente também vai falando. Então, esses organismos, eles têm, isso no caso dos seres eucariontes, que vão ter a presença dessas organelas, cloroplastos, mitocôndrias, que vão permitir com que esses processos químicos aconteçam. Dentro de onde? Essas organelas, elas não estão soltas, elas estão dentro de uma unidade celular. E essas unidades celulares, a gente tem uma infinda quantidade de formas, de tamanhos, de funções celulares, né, professor? Isso, então esse slide é o slide geral da nossa aula. Então a gente vai andar em cada um deles. Vamos ver o que é o átomo, vamos ver quais são essas moléculas, vamos ver essas organelas, para chegar até o organismo. Perfeitamente. E, nós estamos mostrando o nível de organização do indivíduo. Para depois das próximas aulas a gente ir vendo todas as relações interespecíficas. Muita coisa, mas então, fica ligado que você vai aqui junto com a gente. Então vamos começando pelos átomos? Então, isso. Volta lá um pouquinho, Tatá. Galerinha, não se perca, tá bom? Primeiro a gente vai falar sobre os átomos, depois as moléculas, cada componente. Cada componente até chegar no rapazinho ali, ó, o indivíduo.
Perfeito. Olha lá, Rapaz, gente, né? a definição É um rapaz. de átomos. Ô, rapaz! Ei, muitos, cadê? Deixa eu mostrar aqui. Muitos gostariam. Meu filho tá nessa vibe, né? Mostrar os verdade. muque. Mãe, olha aqui, mãe, olha. Tá Meu certo. Deus, ele tem 13 aninhos, ele tá nessa vibe aqui. Vai. Quanto mais músculo tiver, Pegar melhor. uma inchada pericarpinal. Se eu disser o que ele tá levantando, menino, tá fazendo é tudo. Bora! Na minha época eu botava coisa assim de... Ele pegou. É isso? Com água, legal. tinha um Sim, cozinho. legal, Eita, legal, mas legal. rapaz, um dia desse eu fui pensando Sim. que tava leve, na hora que eu erguei, eu falei, caramba. Legal. Definição de átomo, gente, é uma parte muito pequenininha da matéria. Professor, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então o átomo ocupa lugar no espaço? Sim! Agora fala normal. Porque O que é a não matéria? falam normal, tá bom? Não começa! Eles falam, mas você tem que Vamos ser lá, audível. pessoal! Átomo é uma Eu tava falando de partícula... matéria. Átomo é uma pequena... É uma parte... átomo é uma partícula muito pequenininha. Isso. Da matéria. Então, mas calma aí, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Isso é matéria. Espaço. Então, essa matéria, ela é constituída de quê? Ela é constituída de prótons, nêutrons e E elétrons. elétrons. Então, a junção desses átomos formam o que a gente chama de molécula. Como assim, the teacher? Então, a gente vai ver no próximo slide, mas, por exemplo, nós temos o átomo de oxigênio. Uhum. Nós temos o... aqui a gente coloca H2, né? Mas deixa assim, um átomo de oxigênio. E tem um átomo de hidrogênio. Sim. Essas moléculas, esses átomos, desculpa, não são moléculas, os átomos estão na natureza. Sim. E na natureza, eles têm cargas Sim. positivas e cargas negativas. E dependendo da distância do espaço entre eles, eles têm um processo Uma reação, né? de reação, interação. Uhum. Então, um exemplo, para que eles querem fazer essa interação? Para que eles querem se aproximar? Para ficar estável. O que é ficar estável? É não reagir. Não reagir em que sentido? Em sentido de não formar outra coisa. Ele fica estável, o átomo que quer reagir, tá elétrico, quando ele É o adolescente. Isso. Quando ele se junta com uma outra molécula, um átomo, ele vibra, tá? Uhum. E quando ele se aproxima de outro átomo, ele fica estável. Então aquela molécula, ninguém mais... Molécula, ela não se desfaz. Para quebrar aquela molécula, para desfazer aquela molécula, tem que ter uma carga de energia muito... Então tá estável. Exemplo, o oxigênio com hidrogênio. Se eu tenho um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, eu tenho uma molécula estável, chamada H2O, ou água, que é o nosso próximo slide, falando sobre a junção dos átomos. Todo átomo, quando se junta com outros átomos em relação às suas ligações covalentes, suas ligações por pontes de hidrogênio, compartilhamento de elétrons, seja qual for o tipo de reação, ela tem como produto molécula. Então, molécula nada mais é do que a união de átomos por relações covalentes, compartilhamento de elétrons, cargas, para ficarem coesas. Então, isso é uma visão muito não pontual. Abrangente, é uma visão bem pontual de como organizam-se esses átomos, uma organização de átomos. Mas por que a gente está falando sobre isso, professor? Próximo, tá? Só para enfatizar um pouquinho. Vocês estão vendo aqui esses átomos todos interligados formando uma molécula. Gente, na natureza a gente pode encontrar moléculas muito extensas, muito grandes e moléculas menores. Só que a gente viu lá no início que a gente falou lá das células, nós falamos das organelas. Então, existem reações químicas. As reações químicas, elas vão se dar dentro das unidades celulares.
Por isso, há necessidade de quebra dessas moléculas porque essas moléculas estavam ali dispersas, elas interagiram, se aproximaram, formando uma molécula que estava, mas elas vão precisar entrar em outros processos químicos, em outras reações, e nessas reações você vai, por exemplo, quando a gente está falando do sistema digestório, essas macromoléculas precisam entrar nessas unidades celulares e então precisam ser quebradas para poder serem aproveitadas, porque todas elas dão, de alguma forma, energia. Então, a gente vai em busca sempre da fonte de energia para disponibilizar isso para o nosso organismo, para as nossas atividades vitais, funções vitais. Tudo bem? Tudo! Então, aqui a gente está falando sobre uma das organelas muito importantes, que é o vegetal. É importante só uma coisa, essa é para mim. Né? É que eu percebi que tem estudante aí que ao invés de estar prestando atenção na nossa... Não acredito. Sabe o que o estudante está fazendo? Tá fazendo o quê, professor? Olhando a coleguinha do lado. É o hormônio, você lembra? Os átomos. Então, para nosso estudante que sem querer piscou. Se liga aqui, porque vai ter intervalo. Aí, tô marcando. Aham. Aí, só pra gente lembrar aqui, galerinha, ó, explicamos o que é o átomo. Sim. Check. Explicamos agora o que é molécula. Check. Agora estamos aonde, meu Na Deus? organela. Na organela. Que vai caber onde? Presta atenção que vai estar dentro da célula. Então vamos lá, vamos voltar lá. Quem piscou aí? Quem piscou? Estamos na organela. Gente, e essa aqui é a organela que a gente chama de cloroplasto. O cloroplasto, você estuda isso desde o fundamento. Deixa ele cantar. Olha a dancinha dele! O filmar vai ver. Ó, tô devendo para uns alunos, né? Essa filmagem, é verdade. Esse senhor. Quando a gente tá lá no terceiro ano... Bora! Gente... não liga para essa doideira desses professores, não, porque vocês estão, né? Alguns estão vendo a gente pela primeira vez, né, professores? Eles não podem se assustar. A gente está devendo para os outros alunos, mas vamos embora. As graças que o professor Jefferson faz aqui, mas bora! Ó, essa organela aqui, ela é importante para os vegetais, mas também para todos os outros seres vivos. Por quê, professora? Porque essa organela, ela vai fazer parte de um processo que a gente está falando lá, de metabolismo. Qual é esse processo? A fotossíntese. Então, no processo fotossintético, que só vai realizar aqueles que têm pigmento de clorofila ou têm essa organela, os cloroplastos aqui, para poderem metabolizar. Várias reações químicas vão estar acontecendo aqui e aí sim, eles vão poder disponibilizar essa fonte de energia para as suas atividades vitais. Como assim, professora? Quando o vegetal realiza o processo... Ele tá doido para falar. Quando o vegetal realiza a fotossíntese, ele está produzindo oxigênio para ele, que é o ser vivo, e ele vai disponibilizar também para outros seres vivos, tá? Ok? Falei, professor. Por exemplo, professor, então vou dar um exemplo também, um outro exemplo. Exemplo. A Tatá falou assim, né? Átomos, moléculas. Então, nós temos átomos no solo. No solo. Nós temos manganês, potássio, fósforo, enxofre, cálcio, magnésio. Nós temos os minerais. Esses minerais, tanto substâncias inorgânicas como substâncias orgânicas, porque nós temos micro-organismos ali naquele solo e o adubo que nós colocamos. Aí eu sou um vegetal, eu absorvo essas moléculas orgânicas e inorgânicas pela raiz. Aí vai entrando. Aí chega aqui nas minhas folhas. As minhas folhas são cheias desses cloroplastos. E esses cloroplastos vão transformar essas substâncias, essas moléculas, em um produto para sobreviver, energia. Que no caso do vegetal é o oxigênio e a glicose. Então essa glicose, ele vai pegar uma molécula, então ele transforma moléculas em uma molécula altamente energética. E essa
que essa molécula altamente energética vai fazer com que ocorra a produção de energia para a planta. A planta vai tirar essa energia para produzir os seus hormônios para o desenvolvimento da parte vegetal, da parte floral, da parte de frutificação, da parte de quando joga a flor assim, elas soltam odores para atrair os agentes polinizadores. Então, viu como ocorre esse tipo de organização? E a interação do meio dos componentes abióticos com os componentes bióticos? Como assim, professor? Porque nós temos moléculas, sais minerais, essas moléculas eram antigamente átomos. Antigamente foi ótimo. Essas moléculas eram átomos, só que aí tem a água também, que é abiótica, e toda aquela matéria orgânica que vão se transformando em outras moléculas. Tudo interage. Então é um tipo de organização e interação ao mesmo tempo. Na tela. Vambora, então. Isso foi pro Mauro Ganella, isso, a gente usando o cloroplástico que é do vegetal. E a próxima seria outra. Aí seria podemos falar da mitocôndria, né? Que é a animal. Isso. Muito bem. Voltemos então para o conceito. Os cloroplastos presentes nos vegetais que realizam fotossíntese produzindo glicose e liberando oxigênio, então, portanto, eles são organismos fotossintetizantes. Perfeito? Pegam aquilo que é inorgânico e transformam em substância Está ocorrendo uma forma de organização. Isso. E essa organização sempre está atrelada a uma interação. Isso. E aí a gente tem as mitocôndrias também. As mitocôndrias estão presentes também na célula animal, vegetal. E estão presentes na célula animal e vão fazer parte do processo de respiração celular, tá bom? Onde vai pegar ali o oxigênio, vai pegar a glicose, vai ter as reações químicas e vai liberar. Fala. Não sei. O quê? O quê, prof? Tá, não vai falar? Então... É que eu acho muito 10 quando você fala fotossíntese. Vai produzir o quê? Eu falo glicose. Aí tu fala, vai produzir oxigênio e glicose. Não, é assim. Aí quando fala da mitocôndria. Mitocôndria. Vai produzir o quê? Aí tu fala, vai produzir glicose. Não, vai pegar a glicose, oxigênio, para poder transformar sim, em aí produz oxigênio. Eu falei produzir o oxigênio? Foi? Não, mas produz, é porque tudo que elas produzem, elas consomem. Sim. Eu não conto oxigênio. Você não conta, mas a gente tem que falar delas. Mas tá entendendo? Eu entendi. Por exemplo... Fala o produto mais importante. Não, o que eles produzem? Glicose. O que eles produzem? ATP, né? Respiração celular. Só que, mas também não produz oxigênio, professor? Esse oxigênio é utilizado para manter o ciclo. Sim. Mas se produzir para manter o ciclo, não é um produto. Manutenção. Mas acaba sendo... É verdade. Escreva um livro, já, se você tira o oxigênio. Difícil, mas bora. Você tira o oxigênio. Nem que eu posso tirar, mas não considero produto. Você não dá. Eu considero. Vamos embora aqui, gente. Célula. As células são as unidades funcionais que vão constituir tanto animais quanto vegetais e vão realizar respiração e reprodução, além das além de guardar as informações genéticas dos seres vivos. Sim. Perfeito. Ali na nossa imagem está mostrando uma hemácia, um glóbulo vermelho ou um eritrócito, né? Tudo isso é a mesma coisa. Então, essas unidades, elas têm a função. Vocês estão vendo o formatozinho dela, parece bicôncavo, né? Bicôncavo. Bem assim dentro, né? Elas têm esse formato justamente para facilitar o transporte de oxigênio e também o transporte de todos os outros nutrientes que vão estar correndo ali nas veias, né? na circulação sanguínea. Tudo bem? Então, a gente vai ter várias, por exemplo, os neurônios também são unidades celulares. Sim. Cada célula vai constituir um sistema e vai ter uma funcionalidade. Sim. Vamos aos tecidos, prof. Então vamos aqui, pessoal. É a parte visível dos órgãos, formados por um agrupamento de células vegetais ou animais. Se eu estiver falando de tecido vegetal, é de célula vegetal. Se eu estiver de animal, é de animal. Os tecidos são responsáveis por guardarem as células, vasos sanguíneos, realizar secreções como suor e etc. Mas vamos aqui, pessoal. Para mim, Tatá. Vem para mim, vem aqui, Tatá. Gente, olha só. Os tecidos, nós temos que lembrar assim, é um aglomerado de células. Por isso que eu vou guardar células.
Professor, eu gostaria de entender um pouco sobre isso. Então vamos aqui, ó. Quando ocorre a fecundação, a união, como é que acontece esse processo de formação tecidual? Claro que a gente vai ter essa aula lá na Sim. frente. Mas, exemplo, nós vamos chegar em nós, organismo. Não é isso? Na aula de hoje a gente vai chegar no organismo. Certo. Então, olha só, se tem uma célula que a única função que ela sabe fazer é purificar, professor, sim, filtrar. Tem algo aqui no meio que ela usa para produzir seu alimento, respiração celular. Uhum. Respiração celular. Ela tá filtrando, Aí tem outra célula aqui, tem outra célula aqui, tem outra célula aqui que só sabe fazer isso. Sim. Agora, tem aqui uma célula que o meio onde ela tá tóxico. E ela desintoxica esse meio. Ela desintoxica. Ela tá tirando coisas ruins. Quando essas células se juntam, formam tecido. Tecidos é um agrupamento de células que têm origem embrionária igual com funções iguais. Sim, senão elas não vão conseguir trabalhar. Isso, são as A divergência não vai facilitar o trabalho. A divergência é auxiliar em todo o processo de funcionamento do organismo. Mas, quando elas interagem, Então, e elas são ele está distintas. falando de tecido. Tecido tem que ser a mesma função. A mesma. Quando ele para formar o organismo, o sistema todo. Isso é outra coisa. Não, é porque você Você que falou da divergência. Não, justamente, mas eu quero que esclarecer para os alunos. Ele está falando de tecido. Para formar o tecido, tem que ser células com a mesma função. É origem. Tá? É o tecido. Agora, esses tecidos vão formar sistemas. Aí tem as divergências porque eles vão formar um todo, um funcionamento geral. Tá. Vai. Na tela. Aí é tecido. Não, volta lá. Para justificar lá, ó. Aguardarem, né? Tá. Porque nos livros trazem a palavra guardar, mas na verdade é a junção, a união, a coesão. Esse guardar vem com a palavra da origem, mesma origem. Perfeitamente. Aí o órgão. É o conjunto desses tecidos, tá? Esses órgãos vão realizar vários tipos de funções. Ok? O coração, por exemplo, bombeia o nosso sangue. E circula esses 5 litros de sangue aí por todo o nosso corpo. O estômago vai ajudar na nossa alimentação, na digestão daquilo que a gente se alimentou, né? Sim. O intestino delgado, tá? Que é essa região... Cadê? De dentro. Aqui, ó. O intestino delgado, ele vai absorver. Lá acontece todos os 100% de processo digestório, todas as substâncias químicas, e aí aquilo que é utilizado, aquilo que é útil para o organismo vai ser retido ali, e o que não vai ser liberado ali para o intestino grosso. Então, assim, ó, as células que têm a mesma origem, que origem é essa? Ela tem origem tem substâncias saborosas aqui, tá? Substâncias saborosas aqui fora. Aí essas células faziam o quê? Essas células pegavam e degradavam essas substâncias. Vamos supor, pedacinhos de pão. Isso aqui tudo é pedaço de pão. Aí essas células soltam ácidos no meio e esse pão é quebrado. Quando quebra o pão, nós temos o quê? Nós temos carboidrato. Sim. Depois glicogênio. Glicogênio nós temos açúcar. Vira tudo açúcar. Aí o que acontece? Essas células se uniram. Por quê? Porque todo esse açúcar quebrado do pão, que é metabolizado, ficava solto. Até outra célula que conseguisse absorver. Não tinha como ser incorporado da forma que aí né? formou um tecido. Esse tecido forma um órgão, aí fica preso o açúcar aqui dentro. Certo. Aí esse açúcar depois vai para onde? Liberado, vai para o intestino. E nós estamos vendo que órgãos é um conjunto de tecidos que se organizaram, que têm origem diferente. Os órgãos têm origem diferente, mas os tecidos que os constituem têm a formação e origem embrionária igual. Então eles interagem entre eles. Como assim, professor?
O estômago digere, quebra, metaboliza, disponibiliza uma matéria-prima. Essa matéria-prima é absorvida pelo intestino. Então tem funções diferentes. Um disponibiliza, o outro absorve. Certo. Aí, quando ela absorve, cai no metabolismo celular. E esse metabolismo celular vai pegar essa matéria-prima e vai transformar em energia para o seu funcionamento. Só que aí o tecido sanguíneo fica muito sobrecarregado, porque as células estão absorvendo essa energia. O que acontece? O fígado tem que desintoxicar, porque o processo metabólico produz muitos radicais livres que podem degradar o Na tecido. reação, né, é liberador das substâncias Sim, que precisam ser... a gente já viu isso lá na frente. Isso. Aí, por exemplo, o fígado está desintoxicando, só que aí o rim tem que filtrar o que é bom. O rim está filtrando para manter a osmorregulação, que é o sistema tampão do sangue. Certo. Então, para a gente ver assim, isso é uma interação entre eles. Então, a gente vê que tem uma interação Importante que você falou. Tem uma interação orgânica dentro de nós e essa interação externa nossa que nós com o ambiente. com o todos ambiente, os porque outros. nós comemos uma coisa de fora, é uma interação. E depois a gente devolve. Interação a vida toda. Cara. Sim, até para isso aqui funcionar, dessa interação, nós soltamos também dióxido de carbono. Que vai entrar na atmosfera. Que precisa de dióxido de carbono na Terra para fazer metabolismo. Por isso que a gente diz, ei, nós somos importantes, tudo que está vivo é importante. Tá? E aquilo que já deixou de existir também tinha sua importância, mas o organismo espera o caos, que o professor adora falar, para manter isso tudo em funcionamento. Perfeito, vamos embora. Enquanto tem o caos, tem a harmonia da evolução. Vamos entrar nisso agora, calma. Eu me lembro que o menino... Eita. Eu lembro que os meninos estão vendo a gente agora. Né? Tem que se finalizar com a gente. Tá. Sistemas, o conjunto de órgãos interligados. Nosso sistema digestivo, por exemplo, tem a nossa boca, que tem uma linguinha, tem o nosso esôfago, o estômago, o intestino. Nossa, se há uma disfunção em uma dessas estruturas, gente, quem nunca se ficou agoniado com uma afta, né? Pela fé. Ou uma esofagite. Ou uma gastrite ali no estômago. Então, esses órgãos, eles têm que estar na sua plenitude, no seu pleno funcionamento para que tudo ocorra bem. Nos mantém ali, ó, sorrindo como está esse jovem. Vambora! Agora a gente vai chegar na espécie, professor. Vem cá, aqui, Tatá. Vambora, hein? Acelera. Então, meus queridos, então a gente entendeu o que é o indivíduo. Então, o indivíduo, ele é formado por um sistema... palhaçada, professor. O indivíduo é formado por um sistema bem complexo, organizado e, ao mesmo tempo, distinto, mas que é dependente do outro. Isso é organismo. Só que esse organismo, como a Tatá falou, ele não está só. Nós não estamos só. Eu estou interagindo com o meio onde eu estou. E quando o meio em que eu estou, existem outros organismos, que nós chamamos de espécies. Como assim, professor? Espécies, meus anjos, quando a gente fala que espécies diferentes, elas podem até conviver em um mesmo espaço. Podem até interagir ou proporcionar a vivência dos outros indivíduos, só que eles não cruzam entre eles. Eles não promovem a formação de descendentes férteis. Aí é que são com outras espécies. Vamos conhecê-las? Olha lá no quadro, gente. Plim! Olha, bem na hora. Plim! Então, espécie é o conjunto de organismos semelhantes entre si, com várias características semelhantes. Esses organismos vão conseguir se reproduzir entre si e gerar novos indivíduos também férteis. Entre eles. Professor, o que são férteis? Aqueles que são capazes de gerar, tá? Um descendente que também será um descendente fértil. Aí a gente tem ali um dendrobatídeo maravilhoso, tá bom? Hã? Vai. Não, tá ok. Quando espécies diferentes cruzam, nascem indivíduos estéreis. Vamos pra cá, ó. Ser humano é uma espécie. O homem e a mulher vão casar, gerar um bebezinho. Menino, menina, também fértil. Aí agora no animal irracional, porque nós também somos animais. Nós temos aqui a égua
e o jumentinho. Esse negócio de Não irracional. quero saber se você não gosta. É assim. Irracional? Eu não gosto dessa palavra. Égua e o Você assistiu jumentinho. a National Geographic? Eles são Égua muito e o inteligentes. jumentinho. São. Então. Não. Mas aí a gente vai entrar numa outra. Deixa a gente chegar nesse assunto que a gente vai discutir sobre Mas isso. que vai, minha Bora. vibe sempre foi Não. única. Inteligência aprendizado. Vamos pra cá. Égua e jumento são duas espécies. Dá licença, prof. Diferentes. E elas podem gerar mula, que é a fêmea desse cruzamento, Sim. ou burro, que é o macho. Tá bom? Então a égua é a mulher do cavalo, professora. Pois é. Tá? E o jumento é a jumentinha. Aí nós temos também a zebra e o cavalo. Eita, Paulo. Vai formar o zebralo. Ou o leão e o tigre formando o libre. Esses, mula, burro, zebralo e libre, são animais estéreis, tá bom? Porque eles são frutos de cruzamentos de espécies distintas. Eita, pega! Formada por população formada por indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área. Ou seja, a população faz com que os indivíduos iguais sejam capazes de interagir. Perfeito? Vamos seguindo aqui. Eles conseguem conviver e se reproduzir, ter novos parceiros ou parceiras e são capazes de eleger líderes, procurar comida e proteger uns aos outros dos predadores. E quando falo essa questão de liderança, eu só lembro de primatas, né? Também. Maravilhoso. Leão, primata. Comunidades. Então, população, indivíduos da mesma espécie. Comunidade, várias espécies coabitando ali, interagindo. Tudo bem? E no ecossistema, esses organismos, essas interações todas, indivíduos de espécies distintas, eles estão dentro de um ecossistema que permite essa interação com o ambiente da forma os aspectos não vivos, os elementos não vivos do ambiente, que o professor Jefferson iniciou aqui falando. Essas comunidades também vão ajudar a manutenção do ecossistema por diversas maneiras, tipo a decomposição da matéria morta e o equilíbrio na quantidade de indivíduos. Então, sempre vai ter esse equilíbrio populacional aí. Biomas é o conjunto de ecossistemas que vão estar interligados. Aí a gente tem a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e o Pampas. E biosfera, professor? Biosfera é a reunião de todos os ecossistemas do planeta, ou seja, o conjunto de todas as regiões. Tudo que tem vida habitadas está dentro. por seres vivos. E galerinha, don't forget this, não é só a terra, não é só a água também, Sim, é o ar. o ar. Com certeza o homem não conhece todos os seres vivos que habitam a Terra, pois eles constituem uma variedade muito grande. Sim. É essa grande variedade de seres vivos existente no nosso planeta que chamamos de biodiversidade. Existem, né, acredito que existam cerca de 8,7 milhões de seres diferentes Sim. no planeta. E cada vez que um biólogo, um pesquisador vai a campo, ele descobre novas espécies. Então tá? vamos perder os biólogos, para que assim não popular. Classificação dos seres vivos. de Bora espécies. soltá-los. É muito difícil estudar, mas tá extinguindo. Acabou. Jesus. Acabou! Então vamos voltar só a gente mesmo. Já foi! É muito difícil estudar isoladamente todos os seres vivos conhecidos na Terra, tá? Para isso a gente vai ter aí várias participações e contribuições. Na tentativa de entender melhor a evolução dos grupos de seres vivos e suas relações de parentesco, os cientistas fazem a sua classificação. E essa classificação vai obedecer a critérios que a gente chama de nomenclatura, tá? Essa nomenclatura dá nome específico a cada espécie e ela surgiu a partir de Linneu, Carl von Linneu. Então ele estabeleceu regras. Que regras são essas? Os nomes dos animais precisam ter, deixa eu vir logo pra cá, ó. Opa! Foi demais. Aí. Passou. Tem Ele que precisa ter dois nomes. O primeiro e o que é o segundo. O primeiro gênero, o segundo que é o epíteto. O primeiro nome sempre com a letra inicial, mas todo nome próprio, né? Que a gente aprendeu isso em português. E o segundo que é o epíteto, tudo minúsculo, tá bom? Pode estar em itálico. Ou com letra Exatamente. diferenciada. Meus queridos, finalizamos aqui E lembrando que tem que estar em latim, tá? Que é uma língua morta. Mas na revisão a gente reforça isso aí. Finalizamos a aula, mas daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque tem exercício. Tchau!